Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. 4 igrejas que se intitulam a verdadeira, onde só é possível ser salvo na religião deles. Antes, deixo claro que a intenção do vídeo não é ofender a ninguém e nem a nenhuma religião, né? Procuro respeitar. O que eu vou ensinar aqui é real. É aquilo que estas igrejas ensinam, fazendo delas a verdadeira. Mas nem todos que são destas igrejas pensam assim. Eu vou falar da Adventista, Congregação Cristã, Testemunhas de Jeová e Católica. Nesse vídeo vamos saber por que estas igrejas se intitulam a verdadeira, mas nenhuma delas tem os ensinos semelhantes uma da outra. Ou seja, uma ensina diferente da outra e cada uma diz que a sua é que é a certa. O que leva uma igreja a ser exclusivista são seus ensinos peculiares. Pelo fato de terem ensinos que só tem nela, elas julgam necessário seguir os seus dogmas para obter a salvação. Seus ensinos exclusivos servem de pilar e o alicerce da sua igreja. É a base necessária para a salvação. Eu vou fazer uma breve refutação de cada igreja para que o vídeo não fique muito longo. Antes, deixo claro que não devemos adotar como regra de fé ensinos que não existem na Bíblia, bem como ensinos baseados em profecias, como o Adventismo e as Testemunhas de Jeová, né, que são baseados em falsas profecias, em falsas previsões. 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo disse: para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito, só o que a Bíblia ensina e nada mais. Devemos ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Devemos crer na suficiência e na inerrância das Escrituras e nada mais. Então vamos à primeira. A Igreja Congregação Cristã. Esta igreja se julga a verdadeira devido a alguns ensinos peculiares ou exclusivistas, como o uso do véu, o ósculo, regeneração pelo batismo, a fórmula batismal. Eles dizem que só o batismo deles vale. Eles dizem que os evangélicos estão errados porque dizem: eu te batizo. E o correto é: em nome de Jesus Cristo te batizo. Então julgam necessário estas práticas para ser salvo. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mateus 3, verso 11. Veja que João disse eu vos batizo com água. Se for assim, o batismo de Jesus não valeu. O batismo válido é em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 1 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15, diz que Deus deixou o cabelo no lugar do véu. E o batismo não regenera. Jesus, quando curou um homem, ele o perdoou os seus pecados. Veja que Jesus não disse: agora vai, se batiza e seus pecados serão perdoados. Em Atos 3, verso 19, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. O pecado é perdoado na hora da conversão e a pessoa começa a ser regenerada pelo Espírito Santo quando tem uma conversão genuína. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, Jesus a perdoou. Ele não disse: agora vai, se batize e seus pecados serão perdoados. Ele não disse isso. A questão do véu e do ósculo não influencia em nada quanto à salvação, pois isso não é nenhuma ordenança. Jesus deixou 2 ordenanças à igreja e mesmo assim não é meio de salvação: o batismo nas águas
e a ceia do Senhor. Só tem valor e significado para quem está arrependido de seus pecados. Nenhuma ordenança é meio de salvação. Acompanha o salvo, mas não salva. Agora a segunda é a Igreja Católica. O catolicismo tem um famoso jargão, um ditado que diz: fora do catolicismo não há salvação. E sabe por que dizem isso? Pelo mesmo motivo das demais religiões que têm ensinos exclusivistas, que só tem lá. Parte dos ensinos católicos são heresias inventadas e dogmatizadas em concílios, né, após o 3º século depois de Cristo, quando ela foi fundada por Constantino, como Pedro, o primeiro Papa, Assunção de Maria, que Maria foi para o céu com corpo e alma. Então são heresias que não se encontram em nenhum lugar da Bíblia. E eles julgam ser necessário cumprir todas as suas tradições para ser salvo. O problema é que são coisas inventadas. O catolicismo foi fundado por Constantino e os dogmas da Igreja Católica foram introduzidos e dogmatizados em concílios, né? Mas são ensinos que não existem na Bíblia, como o batismo de bebês. A Bíblia nunca citou um bebê sendo batizado. Todos os batismos, a partir de Atos, capítulo 2, foram feitos em adultos. Assunção de Maria. Maria foi para o céu com corpo e alma. Jesus é a primícia dos mortos. 1 Coríntios 15, verso 20. Ele foi o primeiro a ressuscitar, com o corpo glorificado. No verso 23 diz que primeiro Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda. A última citação de Maria foi em Atos 1, verso 14. E nunca citou que ela foi para o céu com corpo e alma. Quem disse isso foi o Papa Pio XII. Então, acreditar nisso é acreditar em coisas que não existem na Bíblia. Terceira religião exclusivista, o Adventismo. Eles julgam ser a verdadeira igreja, a remanescente, e chamam as demais igrejas de Babilônia. Para ser salvo nessa igreja, precisa crer nas profecias de Ellen White, apesar de não ter se cumprido. Ela tem muitas profecias que não se cumpriram, inclusive datar a volta de Cristo e o sábado como meio de salvação. Nem na lei isso nunca foi meio de salvação, né? E ela datou a volta de Cristo e errou. A base desta seita, além dos ensinos equivocados de Ellen White e suas profecias que não se cumpriram, a base é a guarda do sábado como meio de salvação e o juízo investigativo. O sábado, como meio de salvação, foi instituído por Ellen White. Ela disse: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ela diz que o sábado é a linha divisória entre o que serve e o que não serve a Deus. Ou seja, aquele que não serve a Deus e o que serve é reconhecido pela guarda do sábado. Ela diz que o selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo. Isso foi algo tirado da cabecinha dela, que levou uma pedrada na cabeça e a mente enfraqueceu, porque na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia nunca diz que o sábado é meio de salvação. E se fosse, eles seriam perdidos porque eles também não guardam o sábado. A maioria deles não sabem explicar com detalhes o juízo investigativo, que é uma das bases da religião deles. Quando você for responder um adventista, comece pelo juízo investigativo, que eles vão tremer. Este falso ensino do juízo investigativo diz que Jesus, em 1844, lá no céu, ele saiu do lugar santo e foi para o Santíssimo, e está revirando papéis para ver quem será salvo e quem não será. Ou seja, quando a pessoa morre, o destino da pessoa não está traçado, indo contra o que ensina a Bíblia. Hebreus 9, 27. Após a morte segue-se o juízo. No caso do Adventismo, após a morte segue o juízo investigativo, para Deus revelar papel no céu para ver quem vai ser salvo e quem não vai. Esta seita nasceu de um engodo.
O William Miller, ele fez um cálculo maluco de Daniel 8,14 e disse que Jesus voltaria em 1843 e não aconteceu nada. Ele mudou a data para 1844 e não aconteceu nada. Daí, o tal de Irã Edson, do milharal, ele estava andando no milharal, não se sabe o que ele foi fazer no milharal. Se deu uma dor de barriga nele, ele foi lá descarregar. Daí ele teve uma visão onde viu Jesus saindo do lugar santo e indo para o Santíssimo. E Ellen White aprovou essa falsa visão. Como se no céu tivesse compartimento. Esta seita foi fundamentada no ensino que não existe na Bíblia, né? O juízo investigativo. Eles dizem assim: acertamos a data, mas erramos o evento. Jesus ele não voltaria em 1844. Ele ia purificar o santuário no céu, como se tivesse algo lá, né, imundo para ser purificado. Então o adventismo nasceu de um engodo. Foi um tapa-buraco para remendar a falsa profecia de Guilherme Miller. E Ellen White aprovou e eles seguem esse ensino até hoje. O juízo investigativo e a guarda do sábado são duas bases do adventismo. Mas só que eles não guardam o sábado. No sábado não podia sair de casa, não podia acender fogo e não podia cozinhar. Será se eles passam o dia de sábado trancado dentro de casa comendo comida fria? Claro que não. Então eles não guardam o sábado. Se quem não guarda o sábado for condenado, eles também vão ser. O sábado nunca foi dado como meio de salvação. Então o sábado do adventismo foi inventado e adaptado e instituído por Ellen White como meio de salvação. A última, para encerrar com chave de ouro, Testemunhas de Jeová. O fundamento deles é as profecias de Russell e o corpo governante. O corpo governante é o único canal de comunicação entre Deus e o homem na Terra. É um grupo de homens que fica no bairro do Brooklyn, em Nova York, e lá eles escrevem toda essa literatura que eles distribuem para todo mundo. É tudo feito lá. É o único canal de comunicação entre Deus e o homem. Sem o corpo governante, jamais a pessoa avançará na estrada da vida. Quem crer nos ensinos das testemunhas de Jeová, herdará a terra e não o céu. E quem não crer nos ensinos deles, deixará de existir quando morre, porque o inferno de fogo não existe. Eles dizem que Jesus foi coroado no céu em 1914. Eles profetizaram o Armagedon para 1914. Como não aconteceu nada, usou o mesmo argumento do Adventismo. Acertamos a data, mas erramos o evento. Jesus foi coroado em 1914. Veja que absurdo. Agora você pode comparar com o Adventismo. O Adventismo ensina que em 1844 Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo. E eles ensinam que em 1914 Jesus foi coroado. É coisa de seita mesmo, né? Num cálculo mal feito para o Armagedon. Então, como errou, acertamos a data e erramos o evento. E veja que é a mesma desculpa que deu o Adventismo. Acertamos a data, mas erramos o evento. Quem é que acredita? Das duas, uma. Ou Jesus foi coroado em 1914, ou em 1844 saiu do lugar santo e foi para o Santíssimo. Profecias que não existem na Bíblia. Como é que pode um ser humano racional, inteligente, acreditar em bobagens? Se você pertence a essas religiões, larga a mão disso, porque você pode até mesmo perder sua salvação. Isso é uma das características de uma seita. É mexer com Cristo, mexer com a divindade de Cristo, mexer com a deidade de Cristo. Tanto as testemunhas de Jeová quanto o Adventismo dizem que Jesus é Miguel, ou seja, é um anjo. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi criado. Ele é um ser criado, poderoso, mas não todo-poderoso. Eles dizem que Jesus é um Deus menor com D minúsculo. Na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia adaptada por eles,
Jesus está sempre com Deus com D minúsculo. Veja em João capítulo 1, verso 1. Jesus está com D minúsculo, ou rebaixando a nível de criatura. E também datar a volta de Cristo. Isso é uma das características de uma seita, datar a volta de Cristo. É como diz o ditado, o maior inimigo do falso profeta é o tempo, porque o tempo passa e não acontece nada. Então você viu aqui, cada religião destas ensinam de uma forma e cada um diz que a sua que é certa. Dessas 4 religiões, o ensino de uma não bate com a outra. Cada um ensina de um jeito e cada um diz que a sua que é a certa. Será que para ser salvo precisa pertencer a uma dessas religiões? E se você errar? Se você escolher a religião errada, você vai para o inferno? Será? Não vai não. A salvação, pela graça, né? Quem regenera a pessoa é Cristo, quando aceita o Evangelho, e não a religião. Congregar é bíblico, né? Escolher uma religião que tenha princípios bíblicos é bíblico. Não são todos dessas 4 religiões que concordam com os ensinos deles. Eu sei porque eu converso aqui com pessoas pela internet e alguns não concordam com todos os ensinos, inclusive o Adventismo. Tem pastores lá que não concordam com tudo que Ellen White diz. Eu já falei várias vezes aqui no canal que Ellen White disse que existe vida em outros planetas e uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta habitado. E o Rodrigo Silva diz que de Gênesis a Apocalipse, lugar nenhum isso está escrito. E Ellen White disse que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão como herda qualquer ser humano. O Leandro Quadro disse que quem acredita nisso deve ser disciplinado. Então nem eles acreditam nas bobagens que essa mulher ensinou. Nem eles. E ficam transmitindo essas bobagens para os outros. Que absurdo, né? E eles dizem que os ensinos de Ellen White foi inspirado pelo Espírito Santo, como foi a Bíblia. Então está aí. Esta é a Babilônia. A Babilônia religiosa. A bagunça religiosa é a Babilônia. Tem mais religiões também, mas eu citei 4, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas, na verdade, tem mais religiões. E tem pessoas sinceras lá, né? Que não creem em tudo isso aí e creem que é possível ser salvo sem ser de lá. É isso aí então, né? Se você gostou, dá um cliquezinho em gostei. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.